A República, assim como eu, ainda era bem jovem quando essa história se passou. Contava ela, então, naquele ano da graça, apenas 8 anos. Não aprendera sequer a proclamar frases inteiras de justiça social e já colecionava admiradores exaltadíssimos. Meu pai era um deles. Político entusiasmado, notório cafeicultor e dono de um admirável número de escravos, desiludiu-se profundamente com a princesa redentora e, junto dela, com o império. Nem mesmo o título de segundo barão de Cantagalo, recebido 2 anos após meu nascimento, por volta de 1881, restou útil para abrandar a indignação, libertou os escravos e, junto deles, o ímpeto republicano. Nossa casa, sede da enorme fazenda Santana, propriedade de família, confundia-se por vezes com o comitê político. Delegados, coronéis, juízes e vereadores eram figuras certas nas reuniões às portas fechadas, de onde emanavam ideais e o cheiro forte dos charutos. Por vezes, vinham também suas senhoras a ter com minha mãe, e não raras eram as ocasiões em que se reuniam todos para as brilhantes festas daquele tempo. Ainda agora sou capaz de ouvir a música suave, os pés alçantes, o retinir dos talheres de prata no jantar, o gorgolejar do uísque, a leveza das mãos à luz das velas. Meu caro barão, que honra retornar à vossa casa. Faça a vossa, amiga Eunice. Senhora Alzira. E por onde anda o mancebo? As pretendentes já estão a calçar seus trajes pelo salão. Sempre a conversar com o nosso Augusto. Dá-me até gosto de ver a amizade desses dois. Realmente, o destino encarregara-se de me dar a amizade de Estevão como presente. Crescemos praticamente juntos, apesar da diferença de idade que o fazia 1 ano e 8 meses mais velho. Compreendíamos-nos mutuamente, de forma que eu era capaz de apostar que algo naquela noite o preocupava enormemente. Está diferente, Estevão? A gravata te enforca? Antes fosse tal a temeridade. Sufoca-me. Gravata muito mais duradoura e eminentemente perigosa, meu amigo. Não eram necessárias muitas explicações. Tão logo me bateu a dúvida. Tive certeza que Estevão se referia à festa, aquela reunião ingrata que o apertava num nó irrompível e eterno nomeado casamento. Acontecera assim muitas outras noites no decurso dos séculos. 2 famílias prestigiadas socialmente se reuniam numa festa de apresentação para fazer conhecerem-se os mais jovens descendentes. Um rapaz e uma moça, que, muitas das vezes, nem sequer haviam trocado um único olhar antes daquele dia, atrelavam-se num compromisso formal e moral, traçado numa única noite, formado de um único encontro e guardando, antes do amor, o patrimônio. Esta noite era de Estevão. Tenho medo de que tudo dê errado. O que poderia dar? Tenho certeza que seu padrinho comprou um bom moço para você, Estevão. Pode ser que tenha. E se eu não gostar? E se não nos gostarmos? Tenho medo de acabar como o seu Cícero Prado e Dona Elvira Augusto. Esse caso vai muito além de um casamento mal arranjado. Acalma-te, meu amigo. Tudo se ajeita como deve ser. Agora anda, apruma-te. Pela balbúrdia, tua noiva acaba de chegar.
Vejam, Cecília chegou. De fato, não havia razão para tanta inquietação. A moça a ser apresentada naquela festa, acontecida na casa de meu pai, era justamente filha mais velha do ilustre coronel Amâncio Pereira Rocha, Cecília, uma das jovens mais cobiçadas de toda Cantagalo. Nem mesmo sei o porquê, mas quando a senhorita apareceu com aquele sorriso tímido no rosto, os cabelos escuros presos atrás da cabeça e os olhos pequenos e irradiando insegurança, fiquei imediatamente aliviado por Estevão, de certo que formariam um casal espetacular. Ele, por outro lado, pobrezinho, tremia como uma vara verde, suava como se fosse verão e batia os dentes como se ardesse em febre. Que Deus bem guarde Meu os pai, bandidos. que conhecia bem a arte de retirar pessoas de situações incômodas, ergueu uma taça e entoou. Não consigo parar de pensar nela. É impossível parar de pensar nela. Vejo os seus olhos enquanto fumo, sinto seu cheiro enquanto caminho, e sinto o gosto dos seus lábios a cada minuto. Seus lábios? Estevão, vocês... Foi somente uma vez, uma única vez, roubei um beijo enquanto caminhava pelo jardim. Ela tentou me evitar, claro, mas, Augusto, não entendes? Estou apaixonado pela Cecília, não se esconder isso nem mesmo dos meus olhos. Isso é um casamento no próximo sábado. Casamento? Agora? Nem mesmo se passaram 2 meses desde a apresentação. Eu sei, mas Amanda, todo o tempo do mundo é curto demais se estiver ao meu lado, e totalmente vagaroso se estiver longe de mim. O teu pai, o que disse? Animou-se bastante. Acho que teve medo de que o casamento não vingasse, e como isso era o melhor que encomenda, quer que seja feito logo. Além disso, como ele disse, moça bonita como a Cecília não pode deixar que me escape. Confesso lembrar-me bem pouco do dia em que aconteceu o noivado. São falhas que a juventude não consegue compensar. Andara parte daquela noite a cortejar, mesmo que não devesse, a irmã da futura esposa de meu amigo, Brígida. Na outra parte, obrigaram-me a ficar ouvindo a irmã solteirona de minha mãe, tia Arlete, tagarelar sobre a moda de sapatos da capital. O vinho era bom e um anel de noivado no mínimo radiante. Fora a comida e música admiráveis, apenas uma particularidade guardo daquela noite especial. A afeição do padrinho Henriques ao ver Estevão entregar o anel a Cecília. Ele, antes tão corado e sorridente, ao ver a moça retirar os cabelos da frente do rosto e olhar diretamente para o anel que lhe oferecia o pretendente, cambaleou e empalideceu. Parecia ver um fantasma. Engolia em seco a cada minuto, embora a garganta estivesse bem molhada. Decididamente mudara. O noivado correu normal, normalíssimo. O dia seguinte é que foi marcante. Já não sei o que fazer, Augusto. Não tenho saída para onde correr. Primeiro, não se desespere. Um homem não deve temer seu passado, mas encará-lo e consertar seus erros. E nomear o nome de toda a família? Tens noção do que isso significaria? Muito pior será se deixares esta abominação se completar. De forma ou outra, tens de frear essa situação, se é que tens de fato certeza. Absoluta, Augusto. Ninguém teria uma joia tão parecida. Foi um presente caríssimo.
uma Se preciosidade. pensas assim, não vejo outro caminho que não a conversa. Enquanto Dona Zuleide, estarei dela verdade, é a única maneira. Farei isso agora mesmo. Tenho que pedir esse casamento. Fui encontrar Estevão em passeio com Cecília aos olhos vistos de um empregado. Andavam pela praça central quando os encontrei e despejei o que acabara de ouvir. Ou melhor, o pouco que entendera. Vi dizer que seu pai quer pôr um fim ao casamento. Impedir o casamento? Tem certeza que existe isso? Não pode ser. Ouvi bem, Estevão, com todas as palavras, absolutamente todas as palavras. Seu pai devia querer pôr um fim ao casamento, mas não antes de falar com Dona Zuleide. A minha mãe? E o que tem ela a ver com tudo isso? Parece querer saber. Olharam-se um nos olhos do outro e dispararam na direção da casa de Cecília, a buscar o doutor. Fui atrás, sem hesitar, a empregada gritando em nossos calcanhares para que voltássemos. Não sei do que falas, doutor. Deixando as mentiras de lado. Nem já são mais necessárias suas encenações. Eu sei que és conhecida de Lisete. Só preciso saber como essa joia veio parar em tuas mãos. É tão difícil contar-me? Já te disse, doutor. Comprei a de Lisete. Quando ela foi embora, estava precisada do dinheiro. Meu marido comprou o objeto em presente à criança que estava a nascer. Pode perguntar a ele, mas por favor, vá embora. Estou indisposta. Tais verdades doem a cabeça, não é, Zuleide? Eu preciso saber, Zuleide. Para o bem das crianças. Eu estava grávida naquela época, tal como Lisete, mas diferente dela, eu tinha problemas com o bebê. Eu e a mãe fizemos de tudo para que desse certo, mas eu acabei perdendo a criança durante o parto. Era a minha terceira gestação, meu terceiro bebê morto. Lisete temia que seu bebê também morresse por falta de condições e amparo. Ela não queria, como me contava, ficar por aqui e desgraçar a vida do pai de sua filha. Então, assim que a criança nasceu, poucos dias após a minha, que nascera morta, ela retornou aqui, numa noite sem estrelas, e me entregou Cecília, e partiu, deixando com a criança somente o nome com que eu deveria batizá-la e a joia que tanto despertou seu interesse. E nunca mais tivesse notícias de Lisete? E o nome do pai da criança? Ela te disse? Nunca. Ela preservou. Perdão? Eu sou o pai de Cecília. Eu era o amante escondido de Lisete. Eu conheci Lisete quando minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho na cidade. Ela era uma pessoa doce, fascinante, encantadora. Estávamos realmente apaixonados. Vivemos um amor intenso por mais de um ano. Então, eu pedi que forjassem uma joia para ela, a mais cara que eu pudesse pagar. E depois ela sumiu. Nunca mais tive notícia dela. A última notícia que tive era de que ela estava grávida. E eu tinha certeza que o filho que ela carregava era meu. Por isso, eu não posso deixar que Estevão e Cecília se casem. Porque eles são irmãos. Estevão, me diga que isso não é verdade. Filho, Se afaste de mim. Francisca, eu ainda não achava Estevão. Procurava em todo lugar e não encontrava. Não pode ser! Meu Deus! Enquanto retornava à fazenda, o peso das palavras no envelope dificultando cada um dos meus passos, ouvi o barulho de um tiro, e eu soube, sem saber como sabia, que o que Estevão carregava naquele embornal era a arma que acabara de lhe tirar a vida. Os olhos de Cecília estavam vermelhos. Evidentemente, ela já recebera a notícia. Quando estiquei-lhe a carta, os dedos que apanharam estavam trêmulos e molhados pelas lágrimas que ela tentara secar antes da minha chegada.
Querida Cecília, sei que já estarei distante quando leres esta carta. Distante do teu toque, do calor de teus olhos, de tuas palavras doces e de teus cabelos macios. Terei partido para onde já não será possível que eu me alcances. Terei partido com os braços sombrios daquela que envolve a todos, magia menos dia. Levo comigo as nossas lembranças de nossos dias juntos, de nossos passeios e risadas abaixo das palmeiras. Levo comigo teu sorriso e a única tristeza de não poder vê-la outras vezes mais. Parto certo de que esse é o melhor dos caminhos para nós dois, impedindo-te para ver tudo aquilo que a vida nos impediu de fazer juntos. Sigo, mas deixo-te com a certeza de que, estando onde estiver, correndo em nossas veias o mesmo sangue ou não, não haverá, no céu e na terra, maior amor que este que guardo por ti. Com amor, Estevão.